Você que está nos ouvindo pela internet, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, será o texto central para a mensagem dessa manhã. Vamos orar mais uma vez. Depois citarei o texto mais uma vez e vamos então estudar. Feche os olhos. Se concentre agora, esqueça tudo aquilo que você fez, o que você fará. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Esqueça tudo o que você fez, o que você fará. Nós temos que aprimorar a nossa maneira de andarmos com Deus. E é muito importante que nós nos coloquemos numa condição que facilite a atuação do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você não é diferente de mim. Nós não conseguimos muitas vezes imediatamente nos conectarmos com Deus. Mesmo que estejamos falando ou lendo a Bíblia. O Espírito Santo ele trabalha conosco num processo. E dependendo da maneira como nós nos entregamos, ele consegue falar ao nosso coração de uma maneira mais intensa. E isso não é fácil para cada um de nós. Então, no seu momento de comunhão na sua casa, com a sua família, ou mesmo aqui, se coloque num coração aberto, silencioso, receptivo para ouvir a voz de Deus, para que Ele realize a obra que Ele planejou realizar na tua vida nessa manhã. Queridos, esse não é mais um momento seu na igreja. Você não pode pensar, esse é mais um sábado que estou aqui. Esse é o momento que Deus poderá, e Ele planejou isso. Planejou fazer algo na tua mente nessa manhã. Mas você precisa deixar. Então fale com Deus um pouquinho, como eu tenho dito, 30 segundos. Faremos uma oração, vou citar o texto e depois vamos estudar a palavra do Senhor. Feche os olhos, fale com Deus, em seguida farei a oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, como é bom ouvir o barulho da chuva, Senhor. Queremos pedir que da mesma maneira como o Senhor está derramando a chuva lá fora, que o Senhor Espírito Santo venha ao nosso coração como a chuva da Tua presença, para que possamos receber o refrigério da Tua palavra, a Tua paz, o Teu alívio, o Teu ânimo, o Teu poder, a Tua sabedoria. Senhor, derrama na nossa vida, para que nesse final de culto, no final do culto, possamos voltar para casa, fortalecidos, alimentados, tendo a nossa sede saciada, por termos ouvido a Tua voz. Fala conosco agora, Senhor, mais uma vez. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. O texto para a mensagem dessa manhã se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26, na minha Bíblia diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro,
que viera adorar em Jerusalém, ele estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou para o eunuco: compreendes o que vens lendo? O eunuco respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura de Isaías que o eunuco estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos parar por aqui. Queridos, essa é a história de Filipe e do eunuco. Eu quero começar dizendo que Deus sempre foi e sempre teve uma missão. Muitas vezes nós pensamos que nós temos uma missão, que a missão é nossa, mas a missão sempre foi de Deus, no sentido original, no sentido inicial. Deus sempre teve uma missão. Muitos pensam que Deus só teve uma missão depois que o homem caiu no jardim do Éden. Não. Todas as vezes, ou quando você estuda a Bíblia, todas as vezes que você avalia o contexto, você percebe que quando Deus criou o ser humano, Ele o criou para um fim, para um objetivo. Deus criou o ser humano para que ele pudesse, dentre tantas razões, dividir com outros seres aquilo que ele era. Por isso, quando Deus, por exemplo, criou o ser humano, Ele o criou à sua imagem e à sua semelhança, porque Deus, por ser amor e por não ser egoísta, Ele queria dividir aquilo que Ele, não só aquilo que Ele tinha, mas aquilo que Ele era, com outros seres que pudessem se relacionar com Ele. E nesse plano de Deus, antes da queda do homem, antes de entrar o pecado no céu, Deus já havia feito planos para os próprios anjos e outros mundos criados, para que Deus pudesse transmitir para esses seres tudo aquilo que pudesse fazê-los crescer fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Pare para pensar. Você está aqui vivo nessa manhã. O que te dá prazer na vida? O que te traz alegria na vida? Não é estar aqui, não é estar com as pessoas, não é saber que você tem uma vida com Deus, não é saber que você tem sonhos, que você realiza, que você planeja, que você executa essa vida. Não era diferente antes da entrada do pecado no universo. Deus sempre teve como missão, como objetivo,
transmitir para os seres criados ensinamentos, verdades, ajudá-los para que pudessem ter propósitos, para que pudessem se sentir realizados, para que pudessem se sentir felizes, para que pudessem viver uma vida produtiva. Quando o ser humano caiu no jardim do Éden, Deus elaborou um plano, e o plano de Deus era para resgatar o homem, era para trazer o homem de volta na condição inicial, do plano inicial de Deus. Nós pensamos muito na atuação de Deus em salvar o pecador, ou livrar o pecador de certas coisas que acontecem nessa vida, ou livrar os seres humanos de coisas que acontecem aqui. Mas, no fundo, Deus esteve e estará sempre trabalhando para que Ele possa, no momento da sua segunda vinda, trazer o homem para a condição original, para que ele possa continuar a sua missão primária, de transmitir para o homem, de fazer o homem um ser cada vez mais semelhante a Ele. Nós pensamos muitas vezes de uma maneira muito pequena. Eu estava ontem pensando muito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos seres humanos, e eu fiquei pensando, falando com Deus, eu disse: Deus, nós somos condicionados, muitas vezes de uma maneira inconsciente, a pensarmos só na nossa vida, só nas nossas coisas, só nos nossos problemas, só nos nossos planos, sempre focados nas nossas próprias necessidades. Pare para pensar. Nós não praticamente fazemos isso 24 horas por dia. Você fica pensando: tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que pagar contas, tenho que comer, tenho que tomar banho, tenho que levar o meu carro, tenho que buscar, tenho que fazer compras, tenho que pegar meus filhos, tenho que resolver tais problemas. Nós ficamos envolvidos o tempo inteiro, muitas vezes em atividades que fazem parte da vida, mas que no fundo não são aquilo, ou não fazem parte da nossa maior tarefa nesse mundo. Porque eu fico imaginando Deus. Pare para pensar comigo agora em Deus. Você consegue ver a Deus hoje sentado no seu trono e esquecendo do planeta Terra? Você consegue ver Deus sentado no seu trono, não se importando com você? Eu não consigo imaginar Deus parado. Quando penso em Deus, eu penso que Deus está o tempo todo envolvido com os anjos que não caíram no processo de resgatar você e a mim. Eu imagino Deus 24 horas por dia, se posso dizer assim, trabalhando para que Ele possa fazer com que o plano da salvação chegue na vida de cada ser humano. Porque, queridos, nós vivemos num contexto de um grande conflito, em que Satanás e os anjos maus não param de trabalhar. Você pode sair nas ruas, você pode ligar na televisão, você pode conviver com as pessoas do mundo inteiro, 24 horas por dia. O inimigo de Deus está provando as pessoas, está tentando as pessoas, está tentando destruir o ser humano. Por isso Deus não para. Deus está o tempo todo trabalhando para que você e eu e cada habitante da terra, vocês sabem, estamos com fusos horários diferentes. Temos pessoas acordadas o tempo inteiro e talvez dormindo o tempo inteiro. E Deus está o tempo inteiro trabalhando para que os seres humanos acordem, para que os seres humanos tenham consciência do conflito em que estão, na vida que Deus tem preparado para cada ser humano. Deus trabalha para que cada um de nós venhamos a ouvir a sua voz e entendamos o plano dele para nós.
Por que estou dizendo tudo isso? Porque a história de Filipe é um exemplo para nós disso. Filipe era um homem de Deus, era um homem que andava com Deus, era um homem que entendia isso que disse agora para vocês. Todos os homens e mulheres que andaram com Deus tinham a consciência constante, a visão constante, 24 horas, 365 dias por ano, a visão do grande conflito, a visão da urgência, a visão da necessidade de levar a salvação e o evangelho para as pessoas. Filipe era um desses homens que entendia isso. Filipe entendia que cada ser humano poderia de um minuto para o outro deixar de existir. Queridos, nós estamos vivendo num mundo que de um momento para o outro podemos não estar vivos. Filipe tinha a visão da urgência, da necessidade de levar essa informação da salvação, da mensagem do evangelho, do resgate de Deus para cada ser humano, para que todo ser humano pudesse um dia voltar a viver, quando Jesus voltasse pela segunda vez, a viver o plano original de Deus, a viver num Éden restaurado, a viver numa vida eterna ao lado dele. Filipe entendia, e os homens de Deus entendiam, e mulheres, que essa vida, por mais que nós possamos fazer coisas, por mais que nós possamos ter atividades e responsabilidades, isso nunca deveria tirar o nosso foco daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, quando Deus, na sua ótica, enxerga o eunuco, ele viu ali um homem, ele viu o eunuco e ali ele viu um homem que, apesar de ser o ministro das finanças do seu país, da Etiópia, apesar de ver um homem que tinha tudo talvez para ser feliz, Deus viu um homem que precisava conhecê-lo de uma maneira mais profunda. Deus viu que ali havia um homem que precisava entender quem era Jesus. E para que isso pudesse, para que essa informação pudesse chegar a esse homem, Deus chamou, num primeiro momento, um anjo e diz: você está comissionado para levar uma mensagem para Filipe, para um ser humano que estava na terra. E o anjo então se aproxima de Filipe e diz: Filipe, há um projeto para você, há uma missão para você. A missão é que há um homem, e Deus dá o endereço, dá a estrada, dá o local, informa os detalhes para Filipe através do anjo. Diz: Filipe, vai lá e diz para ele aquilo que ele precisa ouvir, para que ele me aceite, para que ele entre dentro do meu plano. A missão é de Deus, mas Deus chamou Filipe e convidou a Filipe para que pudesse participar dessa missão de Deus. Eu faço uma pergunta óbvia para vocês. Deus precisava de Filipe para pregar para o eunuco? Claro que não precisava. Por que Deus então chama Filipe para isso? Por que Deus não vai diretamente ao eunuco? Porque, teoricamente, imagine o eunuco ali no seu carro, e de repente Deus aparece na frente dele e diz: eu sou Deus, vim aqui te dizer algumas coisas. Aparentemente não seria algo muito mais forte? Ou se Deus dissesse para o anjo: você vai, para na frente dele e diz: você é um anjo, e conta para ele as coisas que eu tenho para dizer. Não seria aparentemente algo mais forte? Por que Deus chamou Filipe? Você já parou para pensar? Em primeiro lugar, e eu tenho convicção disso, quando Deus me chamou para ser pastor, quando Deus me chamou para ser cristão, quando Deus chamou você para ser um músico, para você ser um cantor, para ser um ancião, para ser um diretor de escola sabatina, para ser um cristão que cuida das pessoas independente da tua função, a primeira razão do chamado de Deus é para salvar você. Quando Deus chama o ser humano, Ele o chama, o primeiro objetivo é para salvá-lo. Eu tenho muito claro isso na minha mente, que Deus me chamou para ser pastor no momento que eu precisava ser chamado, e isso com certeza foi essencial para o processo e para o plano que Deus tinha para me salvar, para me restaurar.
A primeira razão pela qual Deus chamou Filipe era para salvar Filipe. Segunda razão, quando Deus chama um ser humano para usá-lo, no momento em que esse ser humano se permite ser usado, se permite ser influenciado, ensinado por Deus para ajudar uma outra pessoa, essa própria pessoa cresce. Não existe crescimento espiritual sem sermos instrumentos de Deus. Estávamos comentando hoje pela manhã. Muitas vezes, e infelizmente a grande parte do mundo cristão cai nesse raciocínio, cai nessa tentação, vamos dizer assim, de pensar assim: eu não estou bem, muitos pensam. Eu não estou bem comigo mesmo. E hoje eu ouvi alguém me chamando, hoje alguém me convidou para dar um estudo bíblico, por exemplo, para fazer uma visita, ou para assumir uma função na igreja. E a maioria pensa assim: eu não estou bem, eu tenho mal para mim, como ainda me pedem para dividir com o outro? E a grande maioria hoje cai nesse erro de imaginar que ao dividir aquilo que, o pouco que tem, vamos dizer assim, por pensar que tem pouco, acabam não dividindo, e acabam vivendo uma vida fechada, como eu disse no início do sermão, preocupadas simplesmente com os seus próprios problemas e necessidades. E se há algo que está envolvido no processo de crescimento de Deus, de felicidade de Deus, de estrutura física, mental e espiritual, para nos sentirmos bem, dentro desse processo estipulado por Deus, está essa questão de sermos instrumentos. Quando eu me coloco nas mãos de Deus, para que Deus realize o plano dele na minha vida, em primeiro lugar, Ele me salva. Em segundo lugar, Ele me faz ser melhor do que eu sou. Ele me faz ser mais feliz. Ele me faz ter mais paz. Ele me faz ser mais realizado. Eu falo brincando algumas vezes que eu tenho algumas dificuldades, por exemplo, de ajudar em casa. A minha mãe me criou, na visão dela, homem nunca deveria ir na cozinha, nunca deveria fazer um trabalho de uma mulher. E eu fui criado assim. E muitas vezes vejo minha esposa ali trabalhando tanto, e eu falo: eu preciso ajudar, mas dentro de mim eu não tenho vontade. É um bloqueio. Não sei se tem muitos homens aqui que são muito melhores do que eu nessa área. Esses dias minha esposa foi viajar e ela diz: amor, quando eu voltar, deixa tudo limpinho. E tinha uma louça enorme ali para lavar. E é uma coisa absurda para alguns, porque para alguns isso é fácil. Mas eu comecei a olhar para aquela louça e pensei: meu pai, como é que eu vou enfrentar esse negócio aqui? E eu confesso que eu tive que orar. E pensar na minha mulher, César. Você que é, né? Você que é expert em fazer isso com naturalidade, né, César? Superar coisas que você não faria numa condição normal. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu terminei tudo, aquela sensação de bem-estar, não só a louça, a casa, até meus filhos chegaram e falaram: pai, o que aconteceu aqui? E eu tentei fazer algo que eu nunca havia feito na casa, enfim. É algo simples. Mas estou dizendo esse exemplo para ilustrar que muitas vezes nós pensamos: eu não vou fazer isso, eu não tenho vontade, para que eu vou fazer isso? E quando nós nos colocamos diante de Deus, ou numa tarefa simples, numa casa, ou em tarefas humanamente ou aparentemente grandes, porque todas são importantes, o maior beneficiado somos nós. O bem-estar que sentimos quando realizamos, quando fazemos, quando beneficiamos o próximo. Isso, dentro dos planos de Deus, foi programado para ser assim. Você nunca vai se sentir bem o quanto Deus planeja para você, se você não se dispor a ser usado por Deus. Por isso o anjo diz: Filipe, dispõe-te. Filipe, se disponha. Deus tem uma missão para você, Filipe. Mas você tem que se dispor, você tem que querer, você tem que aceitar. Filipe podia ter dito: Senhor, eu não. Senhor, manda outro. Não foi assim com Moisés, por exemplo, no seu chamado: Senhor, manda outro, eu não sei falar. Vocês imaginam se Moisés tivesse sido radical e não tivesse aceitado? O que teria acontecido
com o povo de Deus, com as mensagens que Deus deu para Moisés, o quanto esse homem cresceu, depois de ter se disposto a aceitar o ministério. Assim foi com Filipe, assim foi com Pedro, assim foi com Paulo, assim foi com a rainha Esther, assim foi com Maria, assim foi com Ruth, com Noemi, homens e mulheres na Bíblia, que foram chamados por Deus e entenderam que a vida deles era muito mais do que comer, beber, se divertir, trabalhar, viver a vida, se aposentar e morrer. O apóstolo Paulo tem uma colocação forte. Ele diz: se Jesus não ressuscitou, se tudo aquilo que está na Bíblia não é verdade, então Paulo diz, então comamos e bebamos e esperemos a morte, porque a vida não teria sentido para isso. Olha para mim, você que está me vendo na internet agora, olha para mim. Você não precisa me responder, mas pensa. Você está feliz com a vida que você está vivendo? Você está feliz com aquilo que você está realizando? Ou você se sente frustrado? Ou você sente que você não está fazendo nada de significativo? Que o tempo está passando e que as coisas não estão acontecendo? Você está se sentindo mais um? Tem a sensação que você é mais um nesse mundo? Queridos, todos os dias eu oro a Deus e digo: Senhor, eu não quero ser mais um. Senhor, eu não quero que a vida passe e eu não faça nada de significativo em prol das pessoas, em prol da minha família, em prol de tentar fazer com que esse mundo seja melhor, mesmo que nós saibamos que estamos no fim. Isso não deve ser um impeditivo para que nós trabalhemos nesse foco. Você está feliz com a tua vida? Você sente que você está realizando alguma coisa que vai fazer a diferença? Que frase que você, eu vou falar uma coisa forte aqui, que frase que você gostaria que tivesse, como é que chama aquele, no cemitério ali, lápide, não é? Se tivesse uma frase da tua vida ali, que frase seria colocada? Aqui jaz quem? O que você entende que, se você morresse hoje, seria colocado ali como algo significativo? Que aquilo teria feito a diferença na tua família, teria feito a diferença no mundo em que você vive, no seu trabalho, na igreja. Aqui jaz um pregador do evangelho, aqui jaz alguém que amou até a morte. Qual era a frase que seria colocado ali? Quando Jesus morreu, alguns colocaram: aqui está o rei dos judeus. Essa frase foi colocada por homens, mas ali estava o rei do universo. Aquele que havia morrido pelo ser humano, vivido pelo ser humano e que continua ainda intercedendo pelo ser humano. Filipe se dispôs, porque a visão de Filipe era a visão de que cada chamado de Deus para ele, cada oportunidade que Deus lhe dava, deveria ser aproveitada da melhor maneira, deveria ser vivida na sua plenitude. Sabe o que acontece muitas vezes com o ser humano? Nós queremos ser grandes, e muitas vezes achamos que alguns chamados, algumas coisas que são oferecidas para nós, são pequenas demais para a vida da gente, para o potencial que temos. E muitas vezes ficamos esperando que algo grandioso aconteça, de repente, que venha do céu, para que eu possa começar a viver uma vida como nunca vivi. E esquecemos que Jesus disse: ser fiel no pouco, e no muito te colocarei. Ficamos esperando, muitas vezes, um grande emprego, e trabalhamos mal no emprego que temos hoje. Ficamos sonhando com grandes salários, e muitas vezes desprezamos e não usamos aquilo que Deus nos dá hoje. Achamos que não temos talentos, e muitas vezes não usamos aquilo que Deus nos deu para sermos uma bênção para as pessoas. Filipe se dispôs para realizar um plano de mudar a vida de um homem, que com certeza, ao voltar para o seu país, seria usado por Deus para mudar a vida de um país
e quem sabe de muitas pessoas em volta daquele país. Queridos, Deus não está chamando você para ser mais um. Eu não consigo acordar nem um dia e pensar, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer algo que eu possa, de alguma maneira, contribuir para a mudança das pessoas. Quantas vezes, eu não sei se você já se sentiu assim, quantas vezes eu me deitei à noite para dormir, antes de ser cristão convertido da maneira como procuro ser hoje. Quantas vezes me deitei à noite na cama, e a sensação que eu tinha é que eu era um nada. E eu me lembro que quando eu fiz 20 anos, eu não me lembro como se fosse hoje, eu estava na minha casa, eu ainda estava, eu estava prestes a conhecer uma pessoa e conhecer o Evangelho, mas um pouquinho antes, eu me lembro que eu estava sentado, no dia do meu aniversário, e eu comecei a pensar, eu não tinha visão bíblica ainda, e eu comecei a pensar, se eu morresse hoje, a visão que eu tinha é que se eu morresse, eu iria diretamente na presença de Deus, para passar por uma avaliação. Eu tinha essa visão. Então eu iria sentar na frente de Deus, no seu trono, e Deus iria fazer perguntas para mim. E dependendo das respostas que eu desse, Deus me direcionaria para o céu ou para o inferno. Essa é a visão que eu tinha. E quando eu fiz 20 anos, eu comecei a pensar, se eu morresse hoje e Deus me chamasse para uma entrevista, eu entendo que Deus me faria uma determinada pergunta. Eu pensava assim, Deus ia me fazer a pergunta com certeza, o que é que você fez com a vida que eu te dei? E eu me lembro que na época, eu estava no auge da luta, eu estava no auge, eu ainda jogava futebol, eu cantava na noite, e a minha vida era isso. E eu me lembro que eu pensei, eu vou dizer para Deus, Senhor, eu tenho, nesses últimos anos, dado muitos socos, muitos chutes. Eu pensei, bom, isso não parece bom. Não, mas Senhor, mas eu tenho também chutado a bola em muitos gols, tenho feito muitos gols, e eu pensei, isso não me parece bom. Mas eu como cantor tenho cantado em casas noturnas, tenho feito muitas pessoas pularem e dançarem, e pensei, isso não me parece também significativo. E comecei a avaliar tudo que eu estava fazendo, o que eu havia feito, o sucesso que eu tinha, e eu pensei, tudo o que eu faço não é nada, não vale nada, não significa nada. E naquele dia, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a perguntar, por que eu faço o que eu faço? Já perguntou para alguém, por que você joga bola? Porque eu gosto. Por que você come desse jeito? Isso aí não faz bem. Eu gosto. Mas isso aí vai acabar com a tua saúde, mas eu gosto. Rapaz, por que você está fumando? Eu gosto. Já parou para pensar que todo mundo responde assim? Já respondeu assim alguma vez? Por que você joga bola? Porque eu gosto. Por que você luta? Eu gosto. Me sinto bem. Por que você canta? Eu me sinto bem quando estou cantando, vejo o povo ali dançando, me sinto bem. Mas nesse dia eu comecei a perguntar para mim, por que eu gosto? Por que eu faço o que eu faço? E se Deus então me perguntasse, o que você fez com a vida que eu te dei? Eu comecei a pensar, Senhor, eu não fiz nada. Nada. E nesse dia, eu comecei a dizer para Deus, Senhor, eu não sei o que fazer. E foi numa dessas noites, eu já contei aqui, foi uma dessas noites, no auge, quando eu estava recebendo a visita de uma mulher, um diretor do SBT, onde eu estava cantando, que eles me propuseram, que estavam planejando me levar ali para o SBT na época. Foi nessa noite que eu pensei, eu não estou indo para lugar nenhum. Eu não estou fazendo nada de significativo. Se eu morresse hoje, não faria diferença para ninguém. Claro, minha mãe, talvez, as pessoas mais próximas chorariam porque sou da família, mas talvez não estaria mudando a vida de ninguém. O que eu estava proporcionando para as pessoas ao fazerem com que elas dançassem, ou gritassem gol, ou lutassem comigo? Há um mês atrás, eu estava pregando no Hospital Adventista e eu passei exatamente no lugar que treinei.
Ficava ali na frente da estação São Joaquim. Está ali, Karatê Oyama, estilo Kyokushinkai. Eu entrei ali, resolvi entrar. Fazia desde os 18 anos que eu não ia. Tenho 51, imagine quanto tempo. Eu entrei, olhei. Ali agora havia um professor novo, forte. Conversei um pouco com ele, ele dizia, eu sou professor aqui. E eu me vi nele. Ele feliz pela força que tinha, pelos músculos que tinha, faixa preta. Perguntei do líder ali. Ele ainda, uma vez por semana, dava aulas. Eu não estou desrespeitando, nem menosprezando. Mas eu comecei a pensar, 32 anos, há 33 anos atrás, eu estava aqui, lutando, correndo, buscando, realizar, fazer, de alguma maneira, tentar ser alguém nesse mundo. Queridos, eu não sei o que é que você pensa ao teu respeito, mas Filipe, por ter se disposto, Deus o usou para mudar a vida do eunuco, para ensinar para o eunuco aquilo que ele não sabia, para mostrar para o eunuco que havia uma forma de viver para ser feliz, para mostrar para o eunuco que existia um caminho, existia um Messias, existia um plano da salvação, que restauraria gradativamente ele, se quisesse, a imagem de Deus, e mesmo que ele morresse, quando Jesus voltasse, esse Messias, ele seria ressuscitado, para viver o plano inicial de Deus, para viver a missão primária de Deus, de fazer do homem ou dos seres criados a sua imagem, a sua semelhança. Filipe se dispôs, e ainda o que me chama a atenção, é que depois que o eunuco foi batizado, Filipe vai embora. Não sei se vocês perceberam o texto. Filipe vai embora. O versículo 40 diz, mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Queridos, um ser humano nas mãos de Deus, ele não só trabalhou com o eunuco, mas aonde quer que ele passava, Filipe pregava para a cidade inteira, várias cidades, ele não parava, porque a sua visão era a visão da visão de Deus, a missão de Deus. Queria convidar você nessa manhã, para que você se envolvesse nesse plano de Deus, para que você se envolvesse nesse projeto de Deus, de ajudar a humanidade que se permitir, os seres humanos que se permitirem, a aceitarem esse plano, a aceitarem o resgate de Deus, a aceitarem a redenção de Deus. Você não está aqui por acaso. Pare para pensar. Quantas pessoas têm a visão bíblica que você tem, o conhecimento bíblico que você tem, a capacidade que Deus te deu. Deus está chamando você para pregar a última mensagem de advertência a esse mundo. Comecei hoje falando sobre isso. Queridos, algo está para acontecer nesse mundo. E você e eu, se desejarmos, poderemos fazer parte e entrarmos de uma maneira cada vez mais forte nessa missão que Deus tem nos chamado, para trabalharmos com Ele, para nos expormos com Filipe, para nos envolvermos. Quero fazer a mesma pergunta que fiz agora, nesse final da mensagem. Você está feliz com a tua vida? Você que está me vendo pela internet, você está feliz com a vida que você está tendo? Queridos, Deus está chamando você para representá-lo nesse planeta. Deus está chamando você para que você seja uma testemunha para o universo, para que no grande conflito entre Deus e Satanás, você possa dizer para o universo que vale a pena andar com Deus, que vale a pena seguir os caminhos de Deus, que vale a pena se envolver no projeto de Deus de resgatar as pessoas. Jesus veio aqui nesse mundo como um missionário, com uma missão clara, para viver, para testemunhar, para preparar homens, para morrer no seu lugar, e para dizer para você que há um espaço
para você, se você se colocar nas mãos dele. Uma das coisas que mais, vamos dizer assim, que mais me tiram o sono, é olhar para as pessoas e muitas vezes vê-las numa condição que não precisariam estar. Abra o coração para o Senhor nessa manhã. Eu queria orar com você. O mesmo Deus que enviou o anjo para falar com Filipe, está chamando você nessa manhã, para que você se disponha, para que você se permita ser reavivado, reformado por Deus. Está chamando você para que você tenha uma vida nova, para que você viva diferente. Queridos, ouça com carinho que eu vou te dizer. Para de pensar só no que você vai comer, no que você vai vestir, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua meta de comprar um carro novo, de comprar a casa, de se casar. Isso tudo é importante. Não é que você tem que parar de pensar nisso, mas para de viver só pensando nisso. Deus tem algo muito amplo para você, muito maior para você. É pequeno demais viver a vida assim. É pequeno demais olhar para a vida só nessas coisas e ficar envolvido com esses problemas que não fazem você pensar em Deus, que não fazem você pensar na missão que Deus está tendo para você. São essas coisas que muitas vezes me tiram o sono. Eu oro todos os dias por mim, pela minha família, por vocês. Deus está chamando você que está me vendo pela internet. Levanta, se dispõe, faz algo diferente. Sai da tua vida, essa vida que você está vivendo muitas vezes fechada, e abre o coração, para que Deus possa colocar na tua vida muitos eunucos, ou pessoas, para você dividir o evangelho. Queria orar com você, e orar com você também que está assistindo esse vídeo, ou está assistindo agora pela internet. Vamos falar com Deus. Saia daqui para ser uma pessoa diferente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, muitas vezes eu olho para a minha vida e vejo que posso fazer mais do que tenho feito. E nessa manhã quero pedir que o Senhor me perdoe, se não tenho vivido na plenitude do Teu chamado. Mas estou aqui, Senhor, me dispondo e te dizendo mais uma vez, por favor, me usa, Senhor. Me usa para pregar o evangelho onde quer que eu esteja. Mas ao mesmo tempo quero orar por cada pessoa que está aqui, Senhor. Pai, o Senhor tem pessoas maravilhosas aqui nessa igreja, que o Senhor que tem a Bíblia no coração, na mente, que o Senhor deu talentos maravilhosos. Senhor, que todos aqui possam se envolver na Tua missão, possam se dispor a viver uma vida diferente, que onde quer que estejam, que a sua vida, que o seu estilo de vida, que a sua maneira de ser, de falar, de agir, de trabalhar, de estudar, de comer, Senhor, que tudo isso possa de alguma maneira fazer com que o Senhor apareça e que muitas pessoas te aceitem através da nossa vida, Pai. Pai, tenho muito carinho por essa igreja, muito carinho por essas pessoas. O Senhor me trouxe aqui com a minha família. Pai, me ajuda, para que eu possa ajudá-los, assim como Ele já tem me ajudado. Que possamos trocar forças, experiências, palavras de motivação e nos unirmos, para que quando o Senhor voltar estejamos prontos, mas que ainda até o Senhor voltar, que cumpramos o papel que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. Leva-nos para casa agora, Senhor, com o desejo de lermos mais a Bíblia, de orarmos mais e de sermos mais usados pelo Senhor. Obrigado por tudo. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você que está nos vendo pela internet. Que Deus abençoe a cada um de nós. Um ótimo sábado para vocês.